você não fosse você, será que você assistiria ao seu vídeo? E assim a gente começa a nossa reflexão de hoje. Eu sou Josimaia e aqui nesse canal a gente fala sobre criação de conteúdo baseada aí nas minhas vivências e experiências. E hoje a gente já começa com essa reflexão. E aí, se você não fosse você, você assistiria seus vídeos? Para começar a conversar um pouquinho sobre esse assunto, eu vou começar, claro, fazendo uma make para a gente melhorar essa cara aqui, pelo menos até o final do vídeo. Então vamos começar com uma maquiagem basiquinha. Não é um vídeo de tutorial, então não vou ficar falando para vocês o produto que eu estou usando, o que eu estou fazendo, nem nada disso. Eu vou simplesmente fazer a maquiagem e enquanto eu faço a minha make, eu vou batendo um papo com vocês. Todos os produtinhos, se vocês tiverem interesse, quiserem saber mais informações, vão ficar aqui na descrição do vídeo. Então, bom, a minha reflexão de hoje, eu me peguei pensando nisso, nessa reflexão sobre e se eu não fosse eu? Será que eu assistiria os meus conteúdos, aquilo que eu posto aqui no meu canal? Para quem não sabe, esse canal aqui, o Dicas da Maia, ele existe já tem um bom tempo. Na verdade, assim, tem bastante tempo. Ele é um canal que está parado, porque é um canal que inicialmente, quando eu comecei a criar vídeos aqui, eu não sabia bem o que eu queria fazer. Eu não tinha um nicho definido, eu não tinha um propósito definido. Eu fiz o meu primeiro vídeo com a intenção de me inscrever num concurso de criadores de conteúdo, de blogueiras, de influenciadores digitais. E esse foi o meu primeiro vídeo. Foi uma paródia, deu certo, as pessoas gostaram, assistiram, se divertiram. E aí eu comecei a postar paródias. Só que a paródia, ela tem um tempo de produção ali mais demorado. Então não é uma coisa que você entrega assim tão facilmente, tão rapidamente. E eu acabei postando outras coisas. Então eu fui fazer ali uma maquiagem. De repente eu estava mostrando bastidores do meu trabalho com teatro empresarial. Sim, para quem não sabe, eu sou atriz e trabalho com teatro para empresas. Então eu comecei a mostrar os bastidores do teatro empresarial. De repente eu comecei a mostrar apresentações de teatro empresarial. E logo na sequência mostrando as minhas viagens, porque quando eu viajava também queria fazer um vlog, aproveitar que eu estava na viagem e mostrar essas viagens. E aí eu mostrava a viagem do trabalho com teatro, de repente eu mostrava a viagem de férias, e de repente eu mostrava a viagem com o namorado. E aí começou a virar um caos esse canal. Porque quem chegava aqui, porque tinha visto as paródias e gostava das paródias, quando voltava na semana seguinte, ou 15 dias depois, porque eu também não tinha muito ali uma frequência, não tinha ali uma presença muito certinha de datas, a pessoa chegava aqui e encontrava um vídeo de viagem. Mas cadê a paródia? Não tinha paródia. E aí a pessoa voltava ainda, dava uma chance, vinha aqui para ver o que estava acontecendo, e cadê os vídeos que a menina postava aqui, engraçada, das paródias e tal. E aí não tinha, tinha um DIY, ensinando a fazer um vestido de papel higiênico. E esse era o canal Dicas da Maia. Gente, até esse momento, eu não apaguei os vídeos, tá? Os vídeos estão aqui para quem quiser voltar e conferir do que eu tô falando. E por que eu tô trazendo todo esse contexto para vocês? Eu acho que é importante para vocês entenderem, porque tem tudo a ver com essa pergunta inicial que eu trouxe para vocês. Esse canal ficou parado porque ele não estava indo para lugar nenhum. Esse canal não monetizava, esse canal tinha views num dia, no outro não tinha. Aí eu não tinha uma frequência de vídeos, eu não tinha um nicho definido. E isso fazia com que o público nunca fidelizasse aqui nesse canal. Porque eles não sabiam o que eles iam encontrar. De repente hoje tem uma coisa, amanhã tem outra completamente diferente. E aí de repente esse mês tem vídeo toda semana. No mês seguinte, se tivesse um era muito, às vezes nem tinha. E às vezes ficava parado por muito tempo. 3 meses, 4 meses, sem produção de conteúdo, porque eu não tinha exatamente uma direção. Eu sabia que eu queria fazer os vídeos aqui para o canal Dicas da Maia, mas eu não tinha exatamente uma direção. Durante o período da pandemia, em função de estar todo mundo em casa e tal, a gente não estava fazendo tantos trabalhos, nem com a companhia de teatro, fora viagem, porque não tinha como viajar, e eu não estava fazendo muitas outras coisas, indo em eventos e tal. Então eu acabei focando na maquiagem durante um tempo. Então sim, o canal ele acabou tendo mais maquiagem, quem quiser voltar, vocês vão poder conferir. O canal acabou tendo mais maquiagem que tudo, então uma boa parte, pelo menos, né, do público fidelizou aqui por causa das maquiagens. Só que aí eu comecei a viajar novamente, porque a pandemia passou, e eu voltei a postar sobre viagem. Minhas grandes paixões sempre foram moda, viagem, beleza, maquiagem. Então eu estava sempre postando um pouquinho de tudo. Só que esse é o problema para quem está começando, porque por mais que hoje o canal já tenha anos de existência, quando eu estava começando, eu não tinha autoridade em nenhum desses tópicos que eu queria abordar. Eu não tinha autoridade em moda, eu não tinha autoridade em beleza, eu não tinha autoridade em maquiagem, eu não tinha autoridade em viagem, eu não tinha autoridade em nada. Ninguém me conhecia por isso. Uma pessoa me conhecia pela maquiagem, outra me conhecia porque me achava engraçada por causa das paródias,
outra me conhecia por causa do DIY, outra talvez me conhecesse pelas inscrições de Corrida das Blogueiras, que eu fiz inscrição para lá, ou para outros concursos de blogueira. Então não tinha exatamente algo que eu fosse reconhecida por aquilo. Por isso eu trouxe essa reflexão, porque quando eu olho para os meus vídeos separadamente, eu assistiria alguns desses vídeos, sim, outros na verdade eu não assistiria não, porque não acho todos os vídeos que eu fiz aqui no canal Dicas da Maia vídeos que eu realmente assistiria, pensando assim, saindo de fora. Por isso essa pergunta. Se eu não fosse eu assistiria? Alguns sim, outros não. E qual o sentido de ter tantos vídeos completamente diferentes, nichos diferentes, pegada diferente, para públicos diferentes no mesmo canal? Foi aí que veio a ideia, junto com a Namorido, que também fazia as viagens junto comigo, da gente criar um canal à parte e focar numa única coisa, num único tema, num único nicho. Foi difícil, Brasil, foi difícil, porque eu adorava fazer isso que eu tô fazendo aqui agora, tá? Que é maquiagem. Eu não queria parar de fazer as maquiagens. Mas quando você tá começando, você precisa de um nicho. Todo mundo fala isso o tempo todo na internet, mas a gente ainda assim escuta, fala que aquilo já tá batido, tá todo mundo falando sobre, mas você não faz isso, eu não fazia isso. Eu sabia que eu precisava de um nicho, mas eu tava ali no meio de todos os nichos. Tinha paródia, tinha música, tinha DIY, tinha maquiagem, tinha challenge, tinha viagem, tinha teatro para empresa, tinha bastidores, mas não tinha um nicho definido. E aí foi quando a gente decidiu, há 2 anos atrás, há 2 anos e 2 meses, para ser mais precisa, a criar o nosso canal só de viagem, com foco em viagem, que é o canal de Malas Prontas, que eu vou deixar inclusive para vocês aqui, descrição do vídeo, card, alguma coisa. Eu vou deixar aqui para quem quiser conhecer, para quem tiver interesse nesse tema, tá? Se você não tem interesse em saber de viagem, dica de viagem, vlog de viagem, nem vai, fica por aqui mesmo. Agora, para quem tem interesse, sim, o canal vai ficar aqui para vocês conhecerem e até para entender um pouquinho do que eu estou trazendo aqui para vocês. Porque quando a gente levou todo o nosso conteúdo de viagem para esse canal e focou nele, esse aqui ficou parado. Eu não excluí o canal porque eu ainda tinha um apego, tinha um carinho aqui por ele, tanto que estou voltando agora, só com outra proposta. E a gente foi lá criar o canal de Malas Prontas. Confere a make, porque a gente não consegue enxergar, né? Eu tive que dar uma breve cortadinha aqui no vídeo para poder continuar e tive que buscar um espelho, porque eu tô gravando olhando aqui para a câmera, então eu não olho aqui, ó, para a tela. Se eu olhar para a tela, vocês vão ver eu olhando pro lado errado. Então eu tive que interromper para pegar um espelho, porque senão eu não conseguia enxergar o resultado. Gente, eu tô aqui, ó, maquiando para gravar o próximo vídeo, só que eu tô olhando aqui para a tela e não tô enxergando o resultado da make. Então de vez em quando aqui eu vou dar uma olhadinha pro meu espelhinho, só para não ficar com a make toda cagada no final. Mas voltando, a gente levou todo o nosso conteúdo lá pro De Malas Prontas, tem 2 anos, e a gente conseguiu, inclusive, fazer uma coisa que a gente não conseguia fazer nesse canal, porque lá o foco era claro. A gente foi lá para poder falar sobre viagem, dicas de viagem e vlogs de viagem. Então ali tem esses registros, e todo mundo que está procurando por viagem, tô indo para tal destino. Será que lá no De Malas Prontas tem? A pessoa vai lá e procura. Tô indo fazer um cruzeiro, que é um tópico que a gente aborda muito ali. Como que funciona? Quais os documentos? Quais as dicas? Quais as dúvidas mais frequentes? A pessoa vai lá e consegue encontrar. Quer saber de maquiagem? Não vai para o De Malas Prontas, porque lá tem um nicho. Então, nesse período, a gente acabou se tornando autoridade, conseguiu ter lá o que a gente não tinha aqui, que era muita visualização. Então, os nossos vídeos são assistidos por um público frequente, que é o mais legal, porque a gente tendo um nicho e tendo exatamente assim o tópico, a pessoa sabe o que vai encontrar quando chegar ali. Ou vai ser um vlog de viagem, ou vai ser um vídeo de dicas de viagem especificamente. Então, todo mundo que vai ali para o canal já sabe o que procura. A gente conseguiu ter um público mais fiel, um público que volta para poder assistir os vídeos do canal. Então, as nossas visualizações aumentaram, o número de inscritos cresceu bem rápido e com um ano, um pouco menos de um ano, a gente conseguiu monetizar o canal. Coisa que aqui, no Dicas da Maia, a gente não conseguia monetizar. Não tinha como monetizar, porque não tinha um público frequente, não tinha tanta visualização. Tem vídeo aqui que nem tem visualização direito, gente. Tem uns vídeos aqui que deram bom? Sim, não tem como falar que não. Tem uns vídeos que a galera vinha assistia, mas só vinha uma vez. Era aquele vídeo. Eu quero ver um vídeo de maquiagem, um challenge que tá tendência, que tava, né, na época. A pessoa vinha assistir e não voltava mais, porque os outros vídeos não interessavam. Diferente quando a gente estabeleceu esse nicho e começou a focar exatamente em dicas de viagem e vlog de viagem. E aqui acabou ficando parado durante esse tempo todo. Eu fiquei ensaiando voltar durante muito tempo, sabe? Eu queria muito voltar com o canal, então eu ficava aqui pensando o que eu ia fazer. Tanto que eu deixei várias vezes aqui na comunidade algumas enquetes perguntando. Eu não sumi aqui do canal, não. Sempre que aparecia um comentário eu respondia, nunca deixei de responder ninguém. Mas eu não sabia exatamente o que trazer aqui para o canal. Eu queria trazer maquiagem, e ao mesmo tempo eu queria trazer viagem, e ao mesmo tempo eu queria voltar com as paródias. Então, assim, tinha muita coisa que eu queria trazer.
e não tinha como trazer tudo. E aí eu fiquei estudando durante esse tempo, desde o início do ano, na verdade. Eu estou aqui ensaiando o que eu vou voltar a fazer aqui. Decidi reunir perguntas que eu recebo com frequência lá no Instagram, que hoje também não é mais Instagram Dicas da Maia, já foi um tempo, agora é de malas prontas para viagem. E querendo ou não, como eu divulgo muita informação ali de viagem e gravo muito vídeo, as pessoas acabam me perguntando: dica para a gente poder fechar parceria. Dicas sobre iluminação, que iluminação que você usa para gravar seus vídeos, ou dicas sobre microfone. Quero saber como é que você faz para poder criar conteúdo, inspiração, como que você faz seus roteiros. Acaba que chega muita pergunta nesse sentido mesmo, de criação de conteúdo. E como lá no canal e lá no Instagram a gente não tem esse foco, a gente só fala sobre viagem, eu achei que não estava fazendo muito sentido responder essas perguntas e trazer essas informações ali, porque não é o público maior. Por mais que a gente tenha pessoas interessadas, não é ele o nosso público maior que queria saber exatamente sobre criação de conteúdo. Foi aí que eu comecei a amadurecer essa ideia de trazer aqui para o canal Dicas da Maia, voltar com o canal e trazer essas dicas de criação de conteúdo. Por isso que eu decidi começar com esse assunto, sobre o seu vídeo, se você assistiria o seu vídeo, você não sendo você, porque a gente não costuma ser muito críticos com a gente mesmo. A gente acaba gostando de tudo que a gente faz, às vezes nem acaba gostando tanto, mas assim, deu tanto trabalho, sabe? Aquele vídeo foram tantas horas ali de dedicação, de pesquisa, pesquisar sobre o assunto, sobre o tema, escrever roteiro. Às vezes você nem escreveu roteiro, mas você se deslocou, foi para algum lugar para gravar. Enfim, leva tempo. Você que está aqui, que também é criador de conteúdo, porque eu imagino que a maioria aqui que esteja assistindo, ou seja criador de conteúdo, ou tem vontade de começar na criação de conteúdo. Dá trabalho, aquilo que a gente faz, a gente acaba valorizando. Só que às vezes a gente foge um pouquinho do bom senso. Porque é nosso, porque a gente fez, a gente produziu, a gente cria uma expectativa de que todo mundo vai querer ver aquilo que a gente fez e que todo mundo está preocupado em entender o que a gente fez e querer assistir e que vai gostar. Só que a realidade não é bem essa. Aí a gente posta e não tem visualização. Ou às vezes tem pouca, tem 10 views, 50 views, não passa de 100 views. Aí você não monetiza, aí você não ganha dinheiro com aquele trabalho todo que você está tendo. E a gente se frustra. E quando eu percebi que lá no De Malas Prontas estava dando certo, eu entendi que realmente fazia sentido essa questão do nicho. Eu até fiz umas anotações aqui, só para não me perder, do porquê que eu considero importante se a gente olha roteiros à mão, porque eu sou essa pessoa que faz roteirinhos à mão, tá? Por que que nichar é tão importante? Aí eu escrevi várias coisas aqui. Facilita a produção de conteúdo em vários sentidos. Primeiro, você estuda muito mais sobre um determinado tema, um determinado assunto e aprende muito mais. Logo, você se torna autoridade muito mais fácil, muito mais, não vou dizer rápido, porque tudo vai depender ali de cada um. Cada um tem um processo e um tempo diferente aqui no YouTube ou em outras redes sociais. Mas, consequentemente, quando você estuda mais sobre um tema, você aprende mais sobre ele, você domina mais aquele tema, você passa mais confiança para as pessoas. Então, hoje, muita gente vai lá no canal de Malas Prontas, por exemplo, e fala: fui na agência tal e me deram tal informação. Tá diferente da que você trouxe aqui, mas eu confio mais na sua. Por que que a pessoa confia mais em mim do que numa agência? Será que é porque eu passei essa segurança, essa confiança, essa autoridade? Porque eu já estou ali há 2 anos falando exatamente do mesmo assunto. Claro que são vlogs de viagem em cidades diferentes, são dicas de viagem com perfis de viagem diferentes, ou é cruzeiro, ou é ônibus, ou é avião, enfim. Mas eu estou sempre antenada, pesquisando e trazendo essas informações, esse conteúdo. Então, claro, quem está ali me acompanhando sempre, enxerga uma autoridade em mim, uma confiança que talvez aquela agência que a pessoa foi não passou. E anotei outras coisas também, que você acaba sendo lembrado por causa do assunto. Lembrando mais uma vez aqui a referência que eu trouxe do canal Dicas da Maia quando ele começou. Como que a pessoa ia lembrar de mim? É a menina da paródia, é a menina do DIY, é a menina do vestido de papel higiênico. Não, é aquela que se inscreve para concurso todo ano. Não, é aquela que faz os challenges de maquiagem. Não tinha uma coisa, não tinha um assunto. Quando você aborda um assunto, a pessoa lembra de você, lembra daquele assunto imediatamente. Ou alguém faz uma pergunta sobre determinado assunto, se você é o expert, considerado ali autoridade naquele assunto, na hora você vai ser referenciado, a pessoa se lembra de você. Outro ponto que eu anotei aqui, com relação até à questão da criatividade, de o que gravar, de pensar no próximo conteúdo. Quando eu comecei aqui no canal, e levei durante um bom tempo nessa confusão, eu não tinha exatamente um cronograma de postagens, eu não tinha uma frequência muito exata, porque tinha meses, a música tal tá em alta, vou gravar, vou fazer paródia. Aí no outro mês não tinha assim, uma música exatamente em alta, eu não peguei a época ali de
pá, gravar naquele momento. Ah, mas tá rolando challenge, então vou pegar um challenge para fazer de maquiagem. Ah, mas não vai dar porque eu vou estar em viagem de trabalho uma semana, eu não consigo fazer a maquiagem fora porque o hotel que eu tô não tem a luz, não tem a estrutura, então eu vou fazer um vlog de viagem. Não tinha exatamente uma programação de conteúdo e ficava até difícil para mim, para poder planejar esse conteúdo, já que eu não tinha exatamente um foco, eu não tinha algo específico ali que eu queria abordar. Então, é muito mais fácil quando você tem um nicho específico, que no nosso caso agora é o nicho de viagens, que a gente já sabe que o nosso foco é viagem, então a gente cria quadros, que é mais um dos tópicos que eu coloquei aqui, que você pode colocar quadros, playlists e séries que as pessoas querem continuar assistindo, que é uma coisa que hoje, por exemplo, a gente faz, que é colocar exatamente quadros ali, então já tem uma programação. Por exemplo, agora a gente está na temporada de cruzeiros, então o que eu estou fazendo? Um quadro só sobre cruzeiros, onde eu trago dicas para as pessoas que querem fazer cruzeiro pela primeira vez. Aí quando a pessoa vai entrar ali, ela já tem uma sequência de vídeos que faz com que ela fique lá no canal por mais tempo. Por quê? A série é toda focada em cruzeiros. Então, para você que está planejando fazer um cruzeiro, quando você clicou ali para poder assistir, você vai assistir um vídeo, o vídeo te interessou, te ajudou, te agradou, você vai assistir outro, você vai assistir outro, consequentemente vai acabar assistindo outros e se você não consegue ver tudo ali na hora, se o conteúdo te interessou e você quer ver o próximo, o que vai acontecer? A pessoa vai se inscrever. Então as pessoas começaram a se inscrever no canal, a voltar no canal, a ter frequência ali no canal. E isso fez com que a gente monetizasse, fechasse mais parcerias e tivesse muito mais ideias de conteúdo do que antes, que a gente não tinha exatamente um foco, na verdade nem exatamente, né? Não tinha foco nenhum. E aí o conteúdo era o que desse para fazer, o que viesse, o que desse para poder conciliar ali na época com o trabalho, com a viagem. Se não desse para criar conteúdo nenhum, eu filmava ali a apresentação de teatro empresarial, fazia um edit ali rapidinho e jogava aqui no YouTube, sabe? Vocês podem olhar, como eu falei, por enquanto eu não tirei não, tá, Brasil? Vocês podem voltar aqui e encontrar esses conteúdos antigos e ver o que a gente fazia aqui antigamente. Na verdade, eu fazia, né? Porque esse canal aqui, praticamente no início, era basicamente eu mesma. No canal de Malas Prontas, vocês já vão ver mais a presença do namorado. Eu faço os vídeos de dicas, eu sou essa pessoa que está aqui representando o canal, que dá mais a cara, mas ele tá junto, principalmente nos vlogs, e ele cuida também aqui de toda a parte de bastidores, de filmagem, de fotografia, mas aqui no Dicas da Maia, praticamente eu fazia os vídeos de maquiagem, os vídeos tutoriais sozinha, e nas paródias a gente estava sempre juntos. Vocês não vão ver a cara dele porque ele não costumava aparecer muito. Uma outra paródia, tem a carinha dele aqui, ele não vai gostar de ver que eu tô falando isso não, mas quem quiser ver, tem umas aparições dele aqui em umas paródias. Mas ele não aparecia muito, eu aparecia mais sozinha aqui nos vídeos. E agora, no De Malas Prontas, a gente já aparece mais juntos. Ele aparece mais nos vlogs e nos vídeos de dicas, como eu disse, eu apareço. Mas a gente tem um foco. A gente sabe o que a gente quer abordar, a gente sabe o que a gente quer falar. Então fica muito mais fácil idealizar um cronograma, uma programação e criar o conteúdo. Esse aqui é o momento mais delicado. Eu acho que eu vou só passar a máscara e voltar com a máscara de cílios pronta, porque se eu borrocar aqui, eu vou ter que tirar tudo e refazer essa make. Agora sim, máscara de cílios passada. Eu não lembro como que eu fazia na época que eu fazia tutorial para poder aplicar máscara de cílios, fazer delineado e fazer o meu maqui e fala, mas, enfim, continuando. Agora é o batom. Agora sim. Definitivamente eu não me lembro como era a época que eu fazia tutorial, já deve ter uns 2 anos e meio, 3. Se o de Malas Prontas tem 2 anos, então praticamente isso, uns 2 anos e meio, 3. Que eu fazia tutorial aqui, eu não sei como que eu conseguia fazer delineado e fazer, aplicar máscara de cílios e fazer make artística falando, porque era um maquia e fala. Mas, enfim, se você chegou aqui até o final desse vídeo, se você está criando conteúdo e está se sentindo estagnado como eu fiquei durante esse tempo todo aqui com o canal Dicas da Maia, ou se você tem vontade de começar, essa é a dica. Não fez nada ainda? Comece. O importante é você começar. Antes feito do que perfeito. Eu comecei muito mal, fui melhorando, fui evoluindo. Hoje já tenho uma qualidade um pouquinho melhor do que quando eu comecei. Pode não ser a qualidade perfeita, mas perto do que eu comecei, comparando com a minha evolução e não comparando com outra pessoa, comparando comigo mesma, eu evolui bastante aqui nesse canal. Se você pegar o primeiro vídeo e pegar esse aqui, não o primeiro eu já até apaguei, o primeiro era muito ruim, mas a gente tem outros aqui bem ruins também. A evolução ela acontece e esse vídeo que vocês estão vendo aqui agora não é nem perto do que eu postava lá no início. Lá no canal de Malas Prontas é outra evolução, é outro canal, é outra pegada, mas também é outra evolução. A gente melhorou bastante do primeiro vlog de viagem para o último, do primeiro vídeo de dica de viagem para o último. Então, se você vai começar, comece. Se você quer começar, comece. Antes feito do que perfeito. Com o tempo a gente melhora.
Agora, se você está como eu, parado nessa bagunça, nesse canal que você não sabe para que lado você vai, não sabe para que nicho você atira, escolhe um nicho e foca nele. Eu tenho certeza que se você parar de fora, olhar aqui, ó, fora do seu canal, se você não fosse você, será que você pararia para assistir aquele vídeo que você produziu? Faz essa reflexão, escolhe um nicho, um tipo de conteúdo que você gosta de abordar e foca nele. Assim que você perceber que está crescendo o canal, que você está conseguindo monetizar, está conseguindo fechar parcerias, que está conseguindo atingir um público, está conseguindo construir sua comunidade, a sua visão vai mudar muito. E eu tenho certeza que você vai me agradecer por ter assistido esse vídeo aqui e ter pensado um pouquinho de fora, deixar de lado tudo que você construiu, criou ali, parar de pensar como você mesmo e olhar de fora para entender, criticamente falando, com o bom senso de quem está assistindo um vídeo de qualquer outro criador que não seja você mesmo. Será que esse vídeo é realmente bom? Será que eu estou acusando aqui o YouTube ou a rede social de me boicotar, é o tal do algoritmo? Ou será que é porque realmente o meu vídeo não é bom? Ou será que é porque o meu canal é essa bagunça como era lá o Dicas da Maia e eu não sei para que lado que eu vou e a pessoa chega aqui e não sabe nem o que ela vai assistir? Um dia jardinagem, um dia maquiagem, um dia viagem. Então, olha de fora. E aí, você assistiria o seu vídeo se você não fosse você? Essa é a reflexão que eu vou deixar aqui para vocês. Vou ali agora gravar outro vídeo lá para o canal de Malas Prontas. Espera aí. Difícil deixar o cabelo no lugar. E essa é a reflexão que eu deixo aqui para você. E aí, assistiria ou não o seu vídeo? E se você quer continuar esse bate-papo, quer continuar essa conversa, que ó, os comentários estão abertos para vocês, eu vou ficar aqui também acompanhando tudo para a gente continuar conversando. E claro, se inscreve no canal, porque assim o YouTube te notifica e o próximo vídeo você já fica sabendo assim que ele sair, para a gente continuar com mais uma reflexão nesse universo da criação de conteúdo. Um beijo e até mais!